Cecília, levar inspiração, movimento, autoestima, saúde também é uma forma de caridade. Uau, a transmissão aqui é fortíssima, com certeza. A qualidade de vida, você é uma caridade para si, e eu não consigo ver você não se doar primeiro, como o Edson, né, bem colocou, e passar de coração uma caridade plena e genuína para o outro. Eu acredito que primeiro você precisa sentir uma caridade, mesmo que você receba de outro, mas você consigo mesmo. Então, hoje em dia, a qualidade de vida, buscar mais cuidados com o corpo, isso vai refletir nos seus relacionamentos. Eu acredito que quando você não trabalha isso de uma forma profunda, é um pouco maquiado aquilo que você tenta se colocar como caridoso. Então, é a minha forma de ver. Então, cuidar do corpo é uma caridade consigo, mas você consegue depois expressar isso de uma forma mais genuína para o próximo. E acredito que muitas pessoas também usam como fuga, né? Bem, o Edson colocou, a gente vê que a pessoa acaba se envolvendo e aí você olha para ela, mas por que ela só faz para o outro e não faz para ela? E a gente é tão rico, não só o planeta, né, mas todo o sistema é tão rico, a abundância é gigante, que quando você sabe dividir para você e para o outro, cada vez mais a riqueza ela é multiplicada. Então, não tem, para mim é infinito quando você percebe que você também pode ser caridoso consigo, e cada vez mais você vai conseguir fazer caridades de uma forma também mais consciente, porque às vezes tem pessoas que precisam ouvir o não, né? Porque às vezes também o não é uma forma de caridade, precisa daquela evolução. Eu acredito que todos nós aqui estamos bem cientes disso. Legal. Vamos para o intervalo e na sequência o Edson e a Elaine e a Cecília vão falar mais sobre caridade. E aí o Edson vai complementar, né? Por que fora da caridade não há salvação e por que devemos fazer caridade. Até já. Pazian. E aí, Edson, por que Kardec coloca lá fora da caridade não há salvação? Por que a gente tem que fazer caridade? Bom, primeiro a gente tem que entender por que ele colocou, né? Ele não deixou muito bem claro por que ele colocou, mas eu tenho a minha concepção sobre isso. A gente tem que lembrar que a doutrina ela foi codificada começando pelo Livro dos Espíritos, que é a base. Na sequência vem o Livro dos Médiuns, que é meio que uma continuação do Livro dos Espíritos, explicando, né, o processo de intervenção dos espíritos no mundo material. Depois, quando Kardec lançou a doutrina, na verdade, ele teve problemas. Porque a gente não pode esquecer que igreja era Estado também. Nessa época aí, era um poderio danado. Livros dele foram queimados, né? Então ele criou, na verdade, o Evangelho para dar uma apaziguada aí nos ânimos, na ansiedade que as pessoas tinham, né, as religiosas principalmente, por essa questão, para deixar de ser tão perseguido, vamos assim dizer. Ficavam perguntando para ele, é religião? Então, é coisa desse tipo. Mas olha só como Kardec tem um bom senso, né, e ele tinha uma visão mais ampla das coisas, né? Porque aurido da onde? Isso do próprio Livro dos Espíritos. Porque quando você lê o Livro dos Espíritos, você cria uma visão ampla das coisas, tá certo? Você se desapega de preconceitos, de conceitos, principalmente os religiosos. Né? Então, quando ele organizou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que lá no início, na introdução, ele faz uma comparação entre a doutrina cristã e a doutrina de Sócrates. O que ele estava querendo fazer com isso, quando ele faz essa comparação? Ampliar os horizontes. E lá, acho que é o capítulo 15º, não é isso? Isso. Lá no 15º capítulo, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, você junta essas duas inserções que ele faz, uma lá no início e a outra aí quase que no fim, você vai ver que ele tinha uma intenção de mostrar que, independentemente da religião em si, ou daquilo que a pessoa acredite, é como ela está com ela e como ela atua no mundo é que vai determinar se ela vai estar bem ou não, se ela vai estar evoluindo ou não. Tá certo? Entendi.
Isso é o meu conceito, é a minha forma de enxergar por que ele fez essas inserções, tá certo? E você, Lene? Eu concordo com o Edson. É bem isso mesmo. Quando a gente consegue separar aí o que é o fanatismo religioso do ser evoluído em si, né, independente de religião e de doutrina que siga, esse é o caminho. Né? Jesus veio ensinar esse caminho, isso não era religião. Jesus não veio ensinar uma religião, Jesus veio ensinar o caminho, né? E o caminho é o amor, né? A caridade, o amor. E Kardec fala muito claramente isso na sua obra. Né? Então, é claro que a gente acredita no mundo espiritual, né? na existência do espírito encarnado e tudo, mas se você pensar, a gente que é espírita e aceitando esse conceito, você pode viver sem religião, somente seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Que é a caridade, que é o amor, né? A pergunta da Rita Lino da Silva, ela diz o seguinte: preciso tirar uma dúvida, facebook.com/TV Mundo Maior. Ela tem uma pessoa que está grávida e vai almoçar todos os dias na casa dela. E ela está ficando chateada com esta situação. E ela pergunta: será que eu estou vendo mal toda essa situação? Quando começa a atrapalhar, isso é caridade, Edson? Então, na verdade, eu falei aqui da pessoa se violentar às vezes para fazer a caridade, que ela está fazendo alguma coisa que vai contrário ao que ela sente, né? Eu entendo caridade, Cláudio, como uma palavra única ali. A Elaine já falou aí de amor, só que amor é uma coisa muito ampla. Para mim, eu coloco a caridade como respeito. Respeito a você e respeito ao semelhante. Se você não se respeita, né, e você não está se sentindo bem e vai tentar fazer alguma coisa para o semelhante, que energia que você está passando? Tá certo? A gente não pode esquecer que não é só o ato em si, é a própria energia que você impõe, né, que você emprega para fazer o ato que conta. É a vontade. É, porque às vezes você pode estar sorrindo para a pessoa, para entregar o prato de comida, por exemplo, mas intimamente, a tua energia, a forma como você está vendo, não está na mesma sintonia. Então você está se violentando. Não é o caso, não sei se é o caso dela, mas o que eu queria aconselhar para ela primeiro? Para ela procurar intimamente o que é que está fazendo ela sentir isso. O que está incomodando. Por que ela está incomodada, tá certo, com isso? E, se ela não encontrar a resposta, aí ela tentar entender por que a pessoa está fazendo isso. Às vezes a pessoa não está fazendo por maldade, às vezes a pessoa está realmente necessitada, tem vergonha de falar, né? Ou de expor o que está acontecendo com ela, não sei. Mas o fato é, ela não pode se sentir mal em fazer isso. Tá certo? Porque aí ela não está sendo caridosa, né? Sim. Se você me permitir, Cláudio, essa pergunta dessa ouvinte me fez lembrar uma passagem do Chico Xavier que me ajudou muito nessas questões de caridade, que as pessoas recriminavam muito o Chico, falando que ele muitas vezes passava por bobo, né? Que a pessoa não precisava, que ele estava sendo feito de bobo, né? Você está dando dinheiro para ele, ele vai beber pinga. E ele dizia o seguinte, que o simples fato da pessoa estar pedindo, independente da intenção dela, se ela realmente necessitava ou não daquela caridade, o simples fato dela ser pedinte já demonstrava que ela necessitava daquela caridade. Então, essa pessoa que vai almoçar lá, talvez não seja só o prato de comida que ela precise, né? Às vezes ela está precisando daquela convivência familiar, às vezes ela está precisando disso por estar grávida, estar sensibilizada. Então, sim, tem vários valores por trás desse movimento. Às vezes não é só o prato de comida. Assim como aquela pessoa que está te pedindo na rua, às vezes não é o dinheiro em si que ele quer. Ele quer um pouco de atenção, ele quer se firmar, eu tô aqui, né? Eu tô no mundo. Então, acho que esse ponto que a gente às vezes precisa refletir um pouco. Bacana.